Bom, dando continuidade aqui, a gente vai resolver nossa questão 5, né, a nossa última questão da nossa prova avaliativa de mecânica geral. E na questão 5 pede para calcular o módulo da força suportada pelo pino em B, esse pino aqui, né, nesse dispositivo em curva, carregado e apoiado como mostrado aqui embaixo, do jeito que ele está aqui sustentado. Só transpor essa questão aqui para a nossa folha de rascunho, né, deixa eu copiar ela para cá. Pronto, então a gente agora tem a questão 5 aqui. Calcule o módulo da força suportada pelo pino em B, dispositivo em curva, carregado e apoiado como mostrado abaixo. No caso, para a gente poder começar essa questão, a gente precisa fazer algumas definições, né, lá da mecânica clássica. Primeiramente que a nossa condição, né, de equilíbrio, a gente tem é definido que o somatório do momento é igual a zero, o somatório das forças em x tem que ser igual a zero, e o somatório das forças em y também tem que ser igual a zero. A gente tem essas três condições aqui para que o nosso corpo esteja em equilíbrio, né? Então a gente tem essa condição aqui, essas três condições. Bom, a gente vai precisar determinar a força em B, né? O módulo da força em B necessária para manter esse dispositivo aqui, né, como mostrado, suportar essas forças, né, como mostrado. Então, lembrando, né, que para a gente determinar o módulo, intensidade da nossa força, a gente vai ter que achar os nossos componentes, né, da força em x e em y. Então, a intensidade da força em B vai ser a intensidade da força em B vai ser igual a raiz quadrada da nossa componente da força em B em Y, em X, mais a nossa componente em Y, as duas componentes ao quadrado, né? Então, essa é a forma que a gente determina a intensidade da força, o módulo da força. Bom, então a gente vai precisar achar a nossa componente FBX e a nossa componente FBY para a gente poder determinar essa força. No nosso diagrama aqui, a gente vai ter agora que aplicar onde nossas forças estão distribuídas, né? Então a gente vai ter a nossa FBX aqui, FBY, desculpa, FBY, e a nossa FBX aqui na horizontal, FBX, e a nossa FBY aqui na vertical. Aqui no nosso ponto A, a gente também vai ter uma força atuante, que é a força normal, que é a força do objeto em contato com a superfície. A gente vai ter aqui a nossa força normal. E a gente tem essa força de 120 newtons, que a questão diz que existe essa força aqui. Bom, então, a gente definiu, né, nossas forças. Então, agora a gente vai ter que definir que as nossas forças em Bx e By. Para a gente achar a nossa força em x, lembrando, né, que o somatório da força em x tem que ser igual a zero. Então, o nosso somatório da força em x tem que ser igual a zero. Esse valor aqui é zero, né? E a gente, atuante nas forças em x, a gente vai ter a nossa FBX. Vou determinar que para a direita é positivo e para a esquerda é negativo. Então a gente vai ter FBX menos essa força de 120 newtons que a questão dá. Então, nossa FBX vai ser igual a FBX 120 newtons, positivo. Então, a direção em que a gente determinou essa força está correta. Para a direita positivo, deu um valor de 120 newtons. Agora a gente vai precisar determinar a nossa FBY. Quem vai ser a nossa FBY? O somatório de forças em Y também tem que ser igual a zero. Em Y a gente vai ter a nossa componente, né, FBY, e a gente vai ter a nossa força normal, mais a nossa normal. A gente determinou, né, que para cima positivo, para baixo negativo. A gente vai ter as duas forças atuantes para cima, seu sinal positivo. Então a gente vai precisar, para determinar a nossa FBY, a gente vai precisar determinar quem é essa força normal. E a gente pode fazer isso através
determinando o momento das forças que atuam em B. Vou definir os meus momentos que anti-horário é positivo e sentido horário é negativo, para a gente poder definir os nossos momentos. Então, para a gente definir os nossos momentos, a gente pode definir um momento em qualquer ponto aqui. Porém, eu vou definir um momento no ponto B, porque a gente vai ter a anulação de uma força. A nossa componente de força de FB, ela vai estar no eixo de atuação da força, do ponto. Então, essa força, esse momento produzido vai ser igual a zero. Então, a gente só vai ter o momento produzido em A e esse momento produzido aqui. Então, o nosso momento em B vai ser igual a normal. No caso, nosso momento em B vai ser o somatório dos momentos em B, né? Do nosso ponto em B. Então, a gente vai ter aqui a normal vezes a distância do braço de alavanca da força até a área de atuação da força, né? Então, a gente tem essa distância de 125 milímetros, que a questão dá. E esse momento aqui, né, produzido, vai ser positivo em relação ao nosso ponto de atuação B. Por quê? Usando a regra da mão direita, né, apontando nossos indicadores em direção à força, ele vai estar no sentido, ele vai girar o nosso momento vai girar no sentido anti-horário em relação ao nosso ponto B. Então ele é positivo vezes a distância, né, 0,125. A gente tem esse momento aqui produzido pela essa força de 120, utilizando também a regra da mão direita, a gente vai ter que esse momento é positivo, porque ele gira o nosso ponto B no sentido anti-horário. Então, mais 120 vezes a área perpendicular, né? A distância perpendicular à área de atuação da força, 0,05. E lembrando que a questão já diz que existe um momento aqui, né, de 20 Nm, então a gente tem que considerar esse momento também. Esse momento ele está girando no sentido anti-horário, então a gente determinou que é positivo, mais 20. Então, para a gente determinar, lembrando, né, que a condição do momento, a gente tem que ter o momento igual a zero. Então, a gente vai determinar que a nossa normal vai ser igual a 120 vezes 0,05 mais 20 dividido por 0,125. Então, a gente tem que o valor da nossa normal é 208 newtons. Isso aqui vai dar igual a 208 newtons. Agora, a gente pode determinar quem é a nossa FBY aqui, né? A gente determinou que a nossa o somatório das forças em Y tem que ser igual a zero, e a gente tem a FBY mais a normal atuando. Então, a gente tem 208 newtons. A nossa FBY, então, vai ser igual a menos 208 newtons. Então, essa força aqui, ela está em direção para baixo. A gente tinha determinado no corpo que ela estava para cima, porém, a gente acabou de descobrir que essa força ela vai no sentido para baixo, né? No Y negativo. Então, essa força ela é negativa, ela é Y para baixo. E agora a gente tem a nossa componente FBX e FBY, aplicando aqui no módulo, para a gente achar a nossa módulo, né, da nossa força, a intensidade da nossa força. A gente vai ter então que, deixa eu só criar outra página aqui para ficar mais limpo. A gente vai ter então que a nossa força, a intensidade da nossa força FB vai ser definida pela raiz quadrada de FBX, né, que é 120 newtons ao quadrado, mais a força em Y, que é menos 208 newton ao quadrado. Então, a intensidade da nossa força em B vai ser igual a 240,13 newtons. Então, a força necessária, a intensidade da força necessária para manter aquele sistema em equilíbrio, né, o pino B suportar aquele peso, é 240,13 newtons.